Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar um desconforto que, olha, é quase universal. Sabe aquela sensação ruim, até um frio na barriga na hora de lidar com vendas? Imagina aquela ansiedade tentando desviar de uma oferta de plano de academia. Mas e se essa vontade louca de fugir não tiver absolutamente nada a ver com quem está vendendo? E se, na verdade, for um espelho direto da nossa própria maturidade emocional e do nosso senso de valor pessoal? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando pelas lentes da virtuologia. Para o nosso roteiro de hoje, a gente dividiu essa conversa em 5 passos rápidos. 1. A raiz da resistência. 2. O núcleo emocional. 3. A virtude da justiça. 4. A pureza de coração. E 5. O caminho do desenvolvimento. Ok, vamos mergulhar nisso. Sempre que rola uma interação comercial mais incisiva, a reação instintiva da nossa mente é logo culpar o comportamento do outro, não é? A insistência, a abordagem que parece agressiva. Mas a gente precisa questionar essa premissa básica. O problema é realmente o vendedor? Ou será que existe uma fragilidade interna sendo exposta bem ali, no meio daquela interação? Parte 1. A raiz da resistência. Vamos aos sintomas externos. Muitas vezes, aquilo que a gente rejeita lá fora não está de fato na outra pessoa. A resistência com quem vende é um exemplo clássico disso. Sob a ótica da vertologia, essa experiência, que parece ser só sobre comprar ou não comprar, revela um conflito muito, mas muito mais profundo. É literalmente um choque interno entre reconhecer o próprio valor e a necessidade de segurança emocional. Aquele incômodo, na verdade, é um alarme interno avisando que algo aqui dentro precisa de atenção. Parte 2. O núcleo emocional. Como a mente funciona durante a oferta. Agora, o que é super interessante notar aqui é que aquela irritação que surge diante de uma simples oferta vem direto de um núcleo emocional focado no medo. Não é uma resposta racional, de jeito nenhum. Quando bate aquela dificuldade de dizer não ou o medo de sofrer pressão, o que a gente está observando é um funcionamento psíquico totalmente dominado por emoções de defesa e desconforto. E toda essa reação de defesa é orquestrada pelo nosso sistema límbico, e ela aparece de formas muito específicas. Surge aquele medo constante de desagradar, uma dificuldade enorme de se posicionar de um jeito claro e muita insegurança na hora de bancar uma decisão. E o sintoma que mais entrega o jogo, uma fragilidade gigante na percepção do próprio valor. A mente entra em alerta máximo, não porque o produto é ruim, mas simplesmente porque a situação exige um posicionamento firme. Aqui a gente tem o contraste perfeito. A reação límbica, que é tomada pela ansiedade, cria pensamentos super limitantes, tipo, se eu disser não, eu posso sofrer rejeição, ou se eu cobrar o preço justo, vou incomodar as pessoas. É um ciclo que paralisa. Por outro lado, a resposta madura entende uma verdade libertadora. Sustentar decisões e colocar limites é, na verdade, um baita sinal de saúde emocional. Parte 3. A virtude da justiça. Organizando o valor. Bom, quando o material fala de justiça aqui, pode esquecer tribunais ou leis, tá? A virtologia define a justiça como a combinação de verdade, honestidade, igualdade e responsabilidade. E olha que detalhe incrível. Justiça não é só dar ao outro o que é dele por direito, mas sim ter a capacidade de reconhecer o que é justo para si mesmo. É a base que organiza todo o nosso senso de valor. Mas e quando essa virtude vital não está bem desenvolvida? Aí a gente começa a ver distorções bem sérias. A pessoa simplesmente não consegue reconhecer o próprio valor. Bate uma dificuldade imensa, quase uma paralisia mesmo na hora de cobrar pelo próprio trabalho. Começa a rolar uma desconfiança de todas as trocas, como se em toda transação financeira alguém tivesse obrigatoriamente que sair perdendo. O resultado disso? Um bloqueio total na capacidade de viver relações profissionais prósperas. Então, o ponto crucial aqui, a verdadeira virada de chave, é esta. Venda não é manipulação. Dentro de uma consciência mais madura, vender não é enganar, não é botar pressão, muito menos tirar vantagem. Vender é pura e simplesmente oferecer valor a alguém que precisa. Quando a virtude da justiça desperta, a venda perde aquele peso, deixa de ser um incômodo e se revela como um ato ético, equilibrado e honestamente absolutamente necessário. Parte 4. Pureza de coração. Como enxergamos o outro. Enquanto a justiça trabalha no reconhecimento do próprio valor, a pureza de coração é a peça que completa esse quebra-cabeça. Ela age direto na forma como a gente enxerga o outro. É basicamente a capacidade de observar uma situação com total neutralidade, sem assumir automaticamente que existe uma intenção maldosa por trás de uma simples abordagem. Quando essa virtude tá meio capenga, a mente cria uns filtros muito densos de medo.
rola aquele julgamento antecipado, sabe? Aquela mania de atribuir intenções negativas na mesma hora, pensando, com certeza querem me enganar, ou estão tentando tirar vantagem de mim. Desenvolver a pureza de coração é o que faz essas projeções derreterem. Faz a gente perceber que nem toda abordagem é uma ameaça e permite enxergar a situação exatamente como ela é, sem fantasmas. Parte 5. O caminho do desenvolvimento. Aplicação na prática. Isso ilustra de um jeito brilhante o nosso mapa para superar essas barreiras internas dividido em 3 pilares práticos. Primeiro, o reconhecimento de valor, que é aplicar a justiça a si mesmo e entender que merecemos receber por aquilo que entregamos. Segundo, o posicionamento com verdade. É aceitar de uma vez por todas que não dá para agradar todo mundo o tempo todo. E terceiro, a purificação da percepção, que é olhar o cenário sem julgar no automático e sempre dar aquela questionada nos próprios medos. Olha, esta é talvez a compreensão mais libertadora de toda a nossa análise. Dizer não significa rejeitar o outro ser humano. É única e exclusivamente respeitar a própria escolha. Estabelecer um limite de um jeito simples e respeitoso é a demonstração mais pura de maturidade que existe. Ninguém precisa se diminuir para ser justo, e muito menos dizer sim para tudo para ser considerado uma boa pessoa. E ao caminhar por esse desenvolvimento, os resultados são, assim, profundamente transformadores. O autorrespeito floresce, as relações passam a ser nutridas por confiança, deixando aquele peso da desconfiança excessiva lá para trás, as trocas da vida ganham um equilíbrio muito bacana. E no fim das contas, o ato de vender e o de comprar deixa de ser um campo de batalha emocional e passa a ser vivido como uma expressão supernatural de contribuição. Bom, a gente chega ao fim desta nossa análise e a reflexão que fica é a seguinte: quando a gente para de projetar nossos medos lá fora e começa a cultivar a justiça interna e a pureza de coração, aquelas interações que antes davam tanta ansiedade viram, na verdade, os nossos maiores degraus de crescimento. Então, como a relação diária com limites e trocas financeiras pode ser transformada hoje, só pela coragem de assumir a própria verdade? É algo bem profundo para a gente pensar. Até a próxima!